Neste vídeo, vamos aprofundar no primeiro domínio clínico das crenças centrais, o desamparo. E o convite nesse vídeo é para treinarmos o olhar clínico para compreender como as crenças centrais de desamparo aparecem na clínica, como se mantém e como orienta decisões de tratamento. Porque na prática, o desamparo não é sobre a dificuldade da situação, é sobre a relação que o paciente tem com a própria percepção de capacidade de lidar com essa situação. Então, seja bem-vinda à comunidade clínica com propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco no desenvolvimento de competências clínicas. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. O desamparo na terapia cognitivo-comportamental diz respeito a uma crença central profundamente enraizada sobre incapacidade pessoal. Trata-se da convicção do indivíduo de que não possui recursos internos suficientes para lidar com as demandas da vida, especialmente diante de situações percebidas como desafiadoras, novas ou avaliativas. No núcleo do desamparo estão ideias como eu não dou conta, sou fraco, não consigo lidar, não sei resolver. Essas ideias não aparecem apenas como pensamentos pontuais diante de uma situação difícil. Elas funcionam como explicações globais sobre quem a pessoa é em termos de capacidade. O medo pontual surge diante de uma situação específica e tende a diminuir quando a ameaça passa. Já o desamparo é uma lente permanente. Independentemente da situação, o paciente interpreta os desafios a partir da ideia de que não é capaz de enfrentá-los, uma vez que a crença está ativa. Um ponto clínico essencial é compreender que o desamparo não significa ausência de tentativa. Muitas vezes acontece exatamente o oposto. O paciente tenta demais, se esforça excessivamente, antecipa problemas, se sobrecarrega, mas faz tudo isso já esperando o fracasso. Quando a expectativa de não dar conta é constante, qualquer dificuldade se torna uma confirmação da crença. O paciente não sofre porque a situação é difícil em si, mas porque acredita que ele não é capaz de lidar com ela. Na clínica, o desamparo se manifesta de forma bastante consistente quando o terapeuta aprende a observar padrões ao longo do tempo. As emoções dominantes costumam ser ansiedade intensa, sensação de impotência, desesperança e, em muitos casos, um medo difuso de errar ou falhar. No comportamento, aparecem estratégias como evitação de situações desafiadoras, procrastinação, dependência excessiva de outras pessoas, delegação constante de decisões e uma busca recorrente por garantia e validação externa. Na linguagem, o desamparo aparece em expressões repetidas como não sei, não consigo, não vai adiantar, não tem jeito. Mas, do ponto de vista do raciocínio clínico, é importante lembrar que crença central não é definida por uma fala isolada. No entanto, o diferencial clínico não está no conteúdo literal desses pensamentos, mas na função que eles exercem. Funcionalmente, o ciclo costuma se organizar da seguinte forma: diante de uma demanda, surge o pensamento automático, não vou dar conta. Esse pensamento ativa ansiedade intensa e leva à evitação ou à desistência. A evitação gera alívio imediato, mas no longo prazo reforça a crença de que a pessoa realmente não consegue lidar com a situação. Então, na formulação de caso, o desamparo aparece como um processo ativo de manutenção do sofrimento. Quando olhamos para o modelo dos 4 P's, geralmente encontramos fatores predisponentes relacionados a experiências repetidas de falha, crítica excessiva, invalidação emocional ou contextos de superproteção nos quais o paciente não teve oportunidades consistentes de desenvolver autonomia. Também temos fatores precipitantes que costumam envolver situações de maior demanda, transições de vida, avaliações, mudanças de papel ou contextos em que a pessoa precisa assumir responsabilidade. Já os fatores perpetuadores estão fortemente ligados à evitação, à dependência, aos comportamentos de segurança e à desistência precoce. As crenças intermediárias associadas ao desamparo costumam assumir a forma de regras do tipo: se eu tentar, vou fracassar. É melhor não tentar do que errar. Se eu não tiver certeza, é melhor não fazer. Essas regras, pressupostos, orientam estratégias de enfrentamento que parecem proteger o paciente, mas que na prática confirmam a crença de incapacidade. Dessa forma, o problema se mantém justamente porque evitar confirma a ideia de que a pessoa não dá conta. No planejamento do tratamento, esse entendimento muda completamente a lógica da intervenção. O desamparo não se trata discutindo diretamente a crença ou tentando convencer o paciente de que ele é capaz. O foco inicial precisa estar na construção de experiências de domínio. Isso significa criar tarefas graduais, possíveis, que exponham o paciente à própria capacidade de enfrentamento
e não a exigência de sucesso perfeito. Intervenções como experimentos comportamentais, quebra sistemática da evitação, tarefas graduadas e treino de tolerância à frustração são centrais nesse trabalho. E vamos falar mais à frente com um pouco mais de detalhe sobre as intervenções possíveis. O que precisamos ter em mente é que o objetivo não é eliminar o desconforto, mas permitir que o paciente experimente que consegue agir apesar dele. A crença começa a enfraquecer quando o paciente vive na prática que é capaz de lidar com situações difíceis, mesmo com ansiedade, insegurança ou medo. Também é fundamental evitar reducionismos, termos atenção a isso. O desamparo frequentemente coexistirá com outros domínios de crenças centrais, como desvalor ou desamor. Em alguns casos, o paciente pode se sentir incapaz porque se percebe como inadequado ou defeituoso. Em outros, o medo central pode ser o de perder vínculo ou ser rejeitado ao falhar, por exemplo. O domínio principal é definido pela função dominante da crença no funcionamento do paciente, e não por uma frase isolada. Por isso, a formulação precisa ser sempre ideográfica e testada com intervenções. E para ampliar o nosso raciocínio nesse tema, vamos a um caso fictício. Começamos a preencher o diagrama de conceitualização cognitiva de baixo para cima. E se tiver alguma dúvida sobre o uso desse diagrama, já temos vídeo aqui no canal. A situação que a paciente traz é a seguinte: ela recebeu uma demanda no trabalho que exigia autonomia e tomada de decisão. Não era algo objetivamente impossível, mas envolvia responsabilidade e possibilidade de avaliação. Diante dessa situação, os pensamentos automáticos que surgem rapidamente são: não vou dar conta, vai dar errado e não sei como fazer. Esses pensamentos aparecem de forma automática, sem reflexão deliberada e são vivenciados como fatos. Não surgem como hipóteses, mas como certezas. Quando eu exploro o significado desses pensamentos com o paciente, fica claro que o núcleo não é apenas medo do erro. O significado pessoal é: isso prova que eu não sou capaz. Se eu errar, vai ficar evidente que eu não consigo lidar. Aqui já começamos a sair do nível de pensamento e entrar no nível da crença. Esses pensamentos ativam emoções intensas, principalmente ansiedade, sensação de impotência e desesperança. É uma ansiedade que paralisa, acompanhada de uma vivência subjetiva de falta de recursos internos. E aqui cabe a avaliação com a SUDS, de 0 a 10, quão intensa é essa emoção para você? A partir dessas emoções, os comportamentos que surgem são evitação, procrastinação e até mesmo uma conversa com o chefe para rever a sua decisão. Em outras situações, aparecem também a dependência, pedir que outra pessoa decida ou assuma a tarefa. Quando a paciente evita ou delega, a ansiedade diminui naquele momento, o que gera alívio imediato. Esse alívio funciona como reforço e mantém o padrão. Ao evitar, a paciente não testa suas capacidades e, sem perceber, ela confirma a lógica interna de que realmente não dá conta. É aqui que o ciclo começa a se fechar. Subindo um nível no diagrama, conseguimos formular as crenças intermediárias que organizam esse funcionamento. Regras do tipo: se eu tentar, vou fracassar. Se eu errar, isso prova que sou incapaz. E é melhor não tentar do que confirmar que não consigo. Essas regras orientam decisões antes mesmo da ação acontecer. Quando seguimos subindo, chegamos à crença central que organiza todo esse sistema: eu não sou capaz ou eu não dou conta. Essa crença não aparece explicitamente no discurso da paciente, mas fica evidente na recorrência dos pensamentos, na intensidade emocional e nos padrões comportamentais que se repetem em diferentes áreas da vida. Só então faz sentido olhar para os dados relevantes da história de desenvolvimento, que ajudam a entender como essa crença se estruturou. Ao longo da infância e adolescência, a paciente teve experiências frequentes de crítica diante de erros e pouca validação emocional. Errar não era tratado como parte do aprendizado, mas como falha pessoal. E essas experiências ensinaram de forma implícita que errar significava não ser capaz. Quando eu olho o diagrama completo, fica claro que esse não é um problema de falta de esforço ou de motivação. Pelo contrário, muitas vezes há esforço excessivo, mas sempre acompanhado da expectativa de fracasso. O sofrimento não está apenas na situação atual, mas na relação que a paciente tem com a própria capacidade de enfrentamento. Quando trabalhamos clinicamente com a crença de desamparo, é fundamental compreender que as técnicas cognitivas não são usadas para convencer o paciente de que ele é capaz. Elas são usadas para mapear padrões, quebrar generalizações e abrir espaço para experiências corretivas. Cada intervenção tem uma função específica dentro do raciocínio clínico e não deve ser aplicado de forma mecânica. O exame de evidências, por exemplo, não é utilizado aqui como um debate lógico do tipo:
Isso é verdade ou não? No desamparo, essa postura tende a gerar resistência ou submissão cognitiva. O objetivo do exame de evidências é muito mais sofisticado: ajudar o paciente a diferenciar incapacidade percebida de incapacidade real. Ao revisitar situações passadas, o terapeuta conduz o paciente a observar não apenas os resultados, mas o que de fato aconteceu quando ele tentou. Muitas vezes o padrão que emerge não é "eu não consigo", mas "eu fico muito ansioso, desisto cedo ou evito". Essa distinção é clinicamente crucial, porque desloca o problema do self para o processo. A interpretação alternativa entra justamente nesse ponto. O foco não é criar pensamentos positivos, mas ajudar o paciente a construir leituras mais funcionais da experiência. O terapeuta trabalha ativamente para diferenciar falha pontual de incapacidade global. Não deu certo passa a ser explorado como um evento específico, com múltiplos determinantes, e não como prova definida de incapacidade pessoal. Essa intervenção começa a enfraquecer a fusão entre desempenho e identidade, que é central no desamparo, percebe? Outra técnica extremamente potente nesse domínio é a análise de vantagens e desvantagens, especialmente aplicada às estratégias de evitação. Aqui, o terapeuta ajuda o paciente a perceber que evitar não é um problema de falta de vontade, mas uma estratégia de proteção compreensível. No entanto, ao mapear os custos da evitação no longo prazo, manutenção da ansiedade, aumento da dependência, reforço da crença de incapacidade, o paciente começa a enxergar que aquilo que o protege também o aprisiona. Essa consciência abre espaço para escolhas mais flexíveis, sem julgamento moral. A definição de termos é outra intervenção central no trabalho com desamparo. Palavras como dar conta, fracassar e tentar costumam operar de forma vaga, absoluta e dicotômica. O terapeuta convida o paciente a definir concretamente o que esses termos significam na prática. O que exatamente é dar conta nessa situação para você? O que caracteriza uma tentativa suficiente? O que seria um erro tolerável? Esse refinamento conceitual reduz a rigidez cognitiva e impede que qualquer desconforto seja automaticamente interpretado como incapacidade. O contínuo cognitivo é utilizado para quebrar o pensamento dicotômico típico do desamparo, onde o paciente só enxerga duas posições possíveis, capaz ou incapaz. Ao construir um contínuo, o terapeuta ajuda o paciente a localizar diferentes níveis de funcionamento, competência e enfrentamento. Isso permite que pequenas conquistas sejam reconhecidas como reais, ainda que imperfeitas. Clinicamente, essa técnica é poderosa porque introduz gradação onde antes só havia extremos. A associação com estratégias compensatórias é outro ponto essencial. O terapeuta ajuda o paciente a perceber como comportamentos como evitar, delegar decisões ou desistir precocemente não são sinais de incapacidade, mas tentativas de lidar com a crença de desamparo. Ao mesmo tempo, fica claro como essas estratégias mantêm a crença viva. Essa leitura funcional tem o objetivo de reduzir a autocrítica e aumentar a disposição para experimentar comportamentos alternativos. O paciente ganha abertura. A construção de uma crença alternativa também faz parte do processo, mas aqui é importante um cuidado técnico. A crença alternativa não deve ser positiva ou otimista, mas funcional e experiencialmente plausível. Em vez de "eu sou capaz", trabalha-se algo como "posso não dar conta de tudo, mas consigo lidar com partes", ou "mesmo com dificuldade, consigo tentar e aprender". Essa formulação respeita a experiência do paciente e aumenta a adesão ao tratamento. Por fim, e não menos importante, o experimento comportamental é a técnica central no trabalho com desamparo. Nenhuma intervenção cognitiva é tão potente quanto a experiência vivida. O experimento não é desenhado para provar sucesso, mas para testar hipóteses de incapacidade. O paciente é convidado a agir apesar da ansiedade, observar o que acontece e refletir sobre a experiência, mesmo quando o resultado não é ideal. O simples fato de permanecer na situação já constitui uma violação da lógica da crença. É a repetição dessas experiências que, ao longo do tempo, começa a enfraquecer o domínio da crença de desamparo. O paciente não passa a se ver como capaz porque alguém disse que ele é, mas porque viveu na prática que consegue lidar, ainda que com desconforto, imperfeição e incerteza. Compreender o desamparo, do ponto de vista do raciocínio clínico, é aprender a identificar quando o sofrimento do paciente não está na situação em si, mas na forma como ele se relaciona com a própria capacidade de enfrentamento. É esse olhar que permite planejar intervenções mais precisas, respeitar o timing terapêutico e construir mudanças sustentáveis e para a vida. Nos próximos vídeos, esse raciocínio será aprofundado nos domínios do desvalor e do desamor, sempre a partir de uma lógica de formulação de caso
e desenvolvimento de competências clínicas na TCC. Se esse conteúdo contribuiu com a sua prática clínica, me conta nos comentários. Vou adorar saber como esse vídeo chegou até você e de que forma ele dialoga com o seu momento na clínica. Cada vídeo aqui é um convite para aprender, refletir e evoluir juntas. Até mais!